quadradozinho preto porque tá gravando. E Tá gravando. tem um contador. É 20 minutos. 20 minutos fecha, tu né? avisa, aí eu digo se para ou não. Tá? Ó. Primeira coisa a observar é o seguinte, ó. Dado uma sequência AN, N maior ou igual a K, com K positivo, tá? As séries de potências, seguinte séries. Primeiro essa série aqui, somatória de N igual a K, a mais infinito, de AN, x menos p elevado a n, tá certo? Tá? Essa série de potência, dado uma sequência, IP real, né? IP real, né? As séries de potências, essa série aqui, somatória de AN, N igual a K mais AN, x menos P. E essa outra aqui, que é somatória de N igual a 0 a mais infinito, de AN, x menos P elevado a N, como? É o seguinte, aqui, nessa daqui, eu vou fazer o seguinte, ó, ela começa com K positivo, então ela começa ou do 3, ou do 4, ela não começa do A0. Mas essa série aqui e essa começando do 0, sim, basta você completar o A0 igual a 1, igual ao AK menos 1, todo mundo 0. Aí quando eu completo, essas duas séries, tá certo? Elas têm o mesmo conjunto de convergência. Tem o mesmo, primeira coisa, elas têm o mesmo conjunto de convergência. Por quê? Porque para todo x real, essas duas séries, elas diferem por uma quantidade finita de termos. Então, uma converge somente se a outra converge. E nesse caso, tá certo? O mesmo conjunto de convergência é essa. Elas possuem o mesmo conjunto de convergência S. E você claramente tem o seguinte, nesse conjunto de convergência, que é onde as duas séries convergem, portanto essas séries são números reais, essa somatória aqui, tá? N igual a K, a mais infinito, tá certo? De AN, x menos P elevado a N, tá certo? Essa série aqui é igual a essa série. Tá? Porque a diferença são exatamente essas parcelas que foram acrescentadas. Mas essas parcelas que são acrescentadas são todas zero. Por causa disso. Né? Qual é a diferença? São as parcelas que são acrescentadas. A diferença, né? Essa série aqui é essa. Tá certo? Porque essa série é essa série aqui é igual a essa. É igual a isso aqui, ó, é igual ao A0 x menos P elevado a 0 mais o quê? O AK menos 1
x menos p é o AK menos 1. X menos p elevado a AK menos 1. Isso aqui dá tudo zero, mais somatória de n igual a k a mais infinito de AN x menos p elevado a n. Mas isso aqui é o quê? N igual a k. Essa série, isso aqui é igual a isso, porque isso aqui é zero. Mas quando eu acrescento isso aqui, isso é somatório de n igual a zero a mais infinito de AN x menos p elevado a n. E isso vale qualquer que seja o x pertencente ao conjunto de convergência S. Tá certo? Então, se você faz esse completamento, você pode supor que toda série de potências começa do zero. Tá? Assim, tá bom? Assim, podemos supor que toda série de potências é da forma somatória de n igual a zero a mais infinito de AN x menos p elevado a n. É dessa forma. Tá? E aí, tá bom? Se não for, completa. Se não for, completa com coeficiente zero, que é completar com parcelas iguais a zero. Tá? Lembrando que quando aparece zero elevado a zero, quando x é p, substitui por 1. Tá bom? Então, que isso aqui é irrelevante. Tá? Então, você tem o seguinte, ó. Nós já sabemos o seguinte. Tá? Se a série de potências, ó, nós já sabemos uma coisa. Se a série de potências, somatória de n igual a zero a mais infinito a n x menos p elevado a n, se essa série de potências ela tem raio de convergência, ela tem raio de convergência R positivo ou R igual a mais infinito, então a função f de P menos R, P mais R, lembrando que nesse caso, esse conjunto aqui é o conjunto dos números reais, em R, dada por f de x igual a série somatória de n igual a zero a mais infinito de a índice n x menos p elevado a n, qualquer que seja x pertencente ao interior do intervalo de convergência. Isso aqui é o interior do intervalo de convergência. Tá certo? Tem o mesmo conjunto de convergência, mas nós já sabemos que esse conjunto é um intervalo. Não tem outro, tá? Tá bom? Então, essa função tem um teorema, que é o teorema da derivação termo a termo. Essa função, ela é diferenciável com a seguinte forma: f' de x igual
a somatória n igual a 1 a mais infinito de n a índice n, x menos p elevado a n menos 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo p menos r e p mais r. Aí logo, conclusão. Bem, F é essa série, e essa série tem o mesmo raio de convergência R. Então se aplica de novo, né? Logo, F, eu já falei isso, mas eu vou de novo. Logo F é 2 vezes diferenciável, tá? Com, aí se você aplica a derivada segunda vai ser somatória de n igual a 2 a mais infinito de n vezes quem? N menos 1 vezes x menos p elevado a n menos 2. E essa fórmula vale qualquer que seja x pertencente a p menos r, p menos r. Tá bom? O AN, professor. O AN. AN. N vezes n menos 1 vezes o A índice n. Tá? Dá isso aí. Assim, aplicando sucessivamente, o teorema da derivação termo-termo, da derivação termo a termo, tem-se que F é m vezes diferenciável. Então você conclui que F é m vezes diferenciável, qualquer que seja m pertencente aos naturais asterisco. A F tem todas as derivadas até a ordem m, valendo o seguinte: a mésima derivada da F em x é, olhando para cá, né, você vem, é a somatória de n igual a m a mais infinito de n vezes n menos 1 vezes, aí vai ficar n menos m mais 1, a índice n, vezes x menos p elevado a n menos m. E isso vale qualquer que seja x pertencente a p menos r, p mais r. Tá? Então a conclusão, entendido? Então, n igual a m, né? Deste modo, a conclusão que você tira é que a F é de classe C infinito. A sua função F deste domínio, ela é de classe C infinito. E você tem o seguinte, olha aqui, olhando para cá, quem é a função F em P? É o A índice 0. Quem é a derivada da F em P?
lembre, ó, eu penso em toda série, começando do n igual a zero, tá? Quem é a derivada da f em p, ó, se você é a derivada da f em p, ó, começa do 1. Do 1 vai ficar só 1 vezes o A1. O resto, tudo tem coeficiente maior do que zero, então fica P menos P elevado a esse coeficiente que é zero. Se o coeficiente só é zero, no n igual a 1. E quando aparece zero elevado a zero, você substitui por 1. O resto não, o resto é zero elevado a 1 dá zero, zero elevado a 2 dá zero. Dá tudo zero, então a derivada da f em P é 1 vezes o A1. A derivada segunda da f em P vai ser 2 vezes 1 vezes o A2. A derivada terceira da f em P vai ser 3 vezes 2 vezes 1 vezes o A3. Ou seja, continuando assim, a n-ésima derivada da f em P, ou a m-ésima derivada da f em P, m-ésima derivada da f em P, vai ser exatamente m fatorial vezes o a índice m, qualquer que seja o m maior que 1. Ou seja, você tem exatamente o seguinte: o AM é a m-ésima derivada. Isso aqui é qualquer que seja o m maior ou igual a 1. Mas quando você olha para cá, né, inclui, então isso aqui é qualquer que seja o m maior ou igual a 0. Então o AM é a m-ésima derivada da f em P dividido por m fatorial. Qualquer que seja o m maior ou igual a 0. Tá? Aí dá certo que é fatorial, né? Eu falei dizer que você quer dividir por m. Então, M fatorial, tá? Tá dando certo. Inclusive no zero. Fatorial de 0 é 1. Então, o que é que diz isso aqui? Diz que quando você escreve, quando você tem uma série, essa série dá uma função de classe sem infinito e as suas derivadas, os seus coeficientes, os coeficientes dessa série, são expressos em termos das suas derivadas de ordem superior. Tá certo? Moral da história. Moral da história, você tem a seguinte proposição. Tá? Você ganha a seguinte proposição. Tá? Você tem a seguinte proposição. Tá? Seguinte proposição. Proposição, ó. Proposição é o seguinte. Sejam f uma função e uma série de potências somatória de AN, n igual a 0 a mais infinito, x menos p elevado a n. Uma série de potências com raio de convergência de uma série de potências com raio de convergências R positivo ou R igual a mais infinito. Se a função f está definida no intervalo P menos R, P mais R, e a função f é dada pela série de potências nesse intervalo,
Isso. Encerro com essa outra.